da lotação, da relotação e da remoção. Artigo 21. Entende-se por lotação o número de cargos existentes em cada órgão da administração direta, que constitui o quadro único de pessoal, e o número de cargos constante nos quadros de pessoal das entidades da administração indireta e fundacional do Poder Executivo Municipal. Artigo 22. Relotação é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo de um para outro órgão do mesmo poder, observando sempre o interesse da administração. Parágrafo único. A relotação dependerá da existência de vaga e será processada por ato do chefe do Poder Executivo. Lembre-se desta autoridade. Artigo 23. A remoção é o deslocamento do servidor de um para outro órgão de unidade administrativa e processar-se-á ex officio ou a pedido do servidor, respeitada a lotação de cada secretaria ou entidades. Então, a remoção ela pode acontecer a pedido ou de ofício pela própria administração. Da ascensão funcional. Artigo 24. O desenvolvimento do servidor municipal na carreira ocorrerá mediante ascensão funcional em suas modalidades: progressão, promoção, readaptação e transformação. Da progressão, promoção, readaptação e transformação. Artigo 25. Progressão é a passagem do servidor de uma referência para a seguinte, dentro da mesma classe, obedecidos os critérios de merecimento ou antiguidade. Então, progressão, lembre-se de referência. Você sai de uma referência para outra e permanece na mesma classe. Artigo 26. Promoção é a passagem do servidor de uma classe para a imediatamente superior, dentro da mesma carreira, obedecidos os critérios de merecimento ou antiguidade. Então, na promoção, aí sim, você já muda de classe, ok? As bancas trocam as definições de promoção e progressão com grande frequência. Artigo 27. Readaptação é a passagem do servidor de uma carreira para outra carreira, diferente de referência de igual valor salarial, mas compatível com sua capacidade funcional, podendo ser de ofício ou a pedido, e dependerá cumulativamente de: inciso 1, inspeção da Junta Médica Municipal que comprove sua incapacidade para a carreira ou classe, que ocupa, e capacidade para a nova carreira ou classe. Inciso 2, possuir habilitação legal para o ingresso na nova carreira ou classe. Inciso 3, existência de vaga. Artigo 28. Transformação é a passagem do servidor de qualquer classe de nível básico para a inicial de nível médio ou superior, ou de qualquer classe de nível médio para a primeira de nível superior, obedecidos os critérios exigidos para o ingresso nas respectivas carreiras. Parágrafo 1º. A transformação depende de habilitação em seleção interna de caráter competitivo, eliminatório e classificatório, que poderá ser realizado em 2 etapas a seguir definidas. A linha A primeira etapa de caráter eliminatório constitui-se-á de provas escritas. A linha B, a segunda etapa de caráter classificatório, constará de cômputo de título e ou treinamento, cujo tipo e duração serão indicados no edital da respectiva seleção. Parágrafo 2º. As vagas reservadas para transformação não poderão ultrapassar o limite de 50% dos cargos não preenchidos. Da transferência. Como eu falei na parte 1 do vídeo, a transferência, na prática, não existe mais. Após a Constituição de 88, ela foi revogada.
Acredito que se a banca cobrar em prova, seria uma questão anulada. Mesmo assim, é interessante que você leve o conceito da transferência. Artigo 29. A transferência é a passagem do servidor de cargo de carreira para outro de igual denominação, classe e referência, pertencentes a quadro de pessoal diverso. Artigo 30. A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço, mediante o preenchimento de vaga. Da reversão. Este sim é um capítulo muito cobrado em prova. Artigo 31. Reversão é o reingresso do aposentado no serviço público municipal após verificado em processo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 32. A reversão far-se-á a pedido do servidor. Parágrafo 1º. A reversão depende de exame médico pela Junta Médica Municipal em que fique comprovada a capacidade para o exercício da função. Parágrafo 2º. Será tornado sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que não tomar posse ou não entrar em exercício nos prazos previstos nesta lei. Então, uma vez que você se aposentou e caso voltou ao serviço, você deverá respeitar o prazo da lei. Caso contrário, será cassada a sua aposentadoria. Artigo 33. Não ocorrerá reversão nas hipóteses de servidor aposentado voluntariamente. Artigo 34. A reversão dar-se-á de preferência no mesmo cargo anteriormente ocupado. Cuidado, é de preferência, pode ser em outro cargo. Se a banca apagar esta expressão, a questão ficaria errada. Artigo 35. A reversão não dará direito para nova aposentadoria e disponibilidade a contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado. Da recondução. Artigo 36. Recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 1º. A recondução decorrerá de reintegração do anterior ocupante. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 127. Da reintegração. Outro capítulo muito recorrente em prova. Artigo 37. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão ou readaptação por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, digamos que você tenha perdido o seu cargo, tenha sido demitido, porém consiga voltar através de uma decisão administrativa ou judicial. Você volta através da reintegração. Parágrafo 1º. Encontrando-se provido o cargo, o seu ocupante será reconduzido ao cargo de origem ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade com remuneração integral. Parágrafo 2º. Comprovada a má-fé por parte de quem deu causa à demissão invalidada, responderá este civil, penal e administrativamente. Artigo 38. O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica pela Junta Médica Municipal e aposentado se julgado incapaz. Tanto a reintegração, reversão e recondução são extremamente cobradas em prova. Por isso, faça várias leituras desta parte. A disponibilidade e o aproveitamento nós vamos ver mais adiante nesta lei. Da vacância. Artigo 39. A vacância do cargo público decorrerá de: inciso 1, exoneração; inciso 2, demissão; inciso 3, promoção ou readaptação;
Inciso 4, aposentadoria. Inciso 5, falecimento. E o inciso 6, transferência. Enquanto no provimento alguém está entrando no cargo público, na vacância o servidor está saindo e por isso o cargo está ficando vago. Artigo 40. A exoneração de cargo de carreira dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A pedido, você pode fazer em qualquer momento. Digamos que você ganhou na Mega Sena, passou em outro concurso, você simplesmente pede para se exonerar. Parágrafo único. A exoneração de ofício será aplicada, a linha A, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. A linha B, quando o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido nesta lei. São duas alíneas muito cobradas em prova. Então, se você for reprovado em probatório, você será exonerado. Ou, se você não entrar em exercício no prazo, o prazo de 30 dias improrrogáveis, você também será exonerado. Artigo 41. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á. Inciso 1, a juízo da autoridade competente e inciso 2, a pedido do próprio servidor. Como o cargo comissionado é de livre exoneração, a autoridade pode exonerar quando quiser, não dependendo, não alcança a estabilidade e nem passa por estágio probatório. Artigo 42. A vaga ocorrerá na data, inciso 1, da vigência do ato administrativo que lhe der causa, inciso 2, da morte do ocupante do cargo, inciso 3, da vigência do ato que criar e conceder dotação para o seu provimento ou de que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado. Inciso 4, da vigência do ato que extinguir cargo e autorizar que sua dotação permita o preenchimento de cargo vago. Parágrafo único. Verificada a vaga, serão consideradas abertas, na mesma data, todas as que decorrerem de seu preenchimento. Da substituição. Artigo 43. Os ocupantes de cargo em comissão terão substitutos indicados no regulamento ou estatuto do órgão ou entidade, ou em caso de omissão previamente designados pela autoridade competente. Parágrafo único. O substituto assumirá automaticamente o exercício do cargo nos afastamentos ou impedimentos do titular e fará jus à remuneração pelo seu exercício, para na proporção dos dias de efetiva substituição, facultada a opção na hipótese do servidor exercer outro cargo em comissão. Vamos dar um exemplo de um secretário municipal que venha a se afastar, uma secretária que se afaste por uma licença gestante. Alguém precisa de assumir o lugar dela e por isso eu faço a substituição. Dos direitos e vantagens do tempo de serviço. Artigo 44. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertida em anos, considerado o ano de 365 dias. Artigo 45. Serão considerados de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: inciso 1, férias. Inciso 2, casamento até 8 dias corridos. Inciso 3, luto até 5 dias corridos, por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, irmãos, genros, noras, avós, sogro e sogra. Fique atento, tanto o prazo do casamento quanto do falecimento são recorrentes em prova. Inciso 4. Nascimento de filho até 5 dias corridos. Inciso 5. Exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou entidades dos poderes da União, Estados, municípios ou Distrito Federal, quando legalmente autorizado.
Inciso 6. Convocação para o serviço militar. Inciso 7. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 8. Estudo em outro município, estado ou país, quando legalmente autorizado. Inciso 9. Licença, maternidade, adotante e paternidade, licença para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família e para o desempenho de mandato eletivo, além da licença-prêmio. Artigo 46. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Artigo 47. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoção por antiguidade. Inciso 1. O tempo de serviço público prestado à União, Estado e outro município. Inciso 2. Licença para mandato eletivo. Inciso 3. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Parágrafo único. O tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra será contado em dobro. Fique atento, questão de prova. Das férias anuais. Artigo 48. O servidor faz jus anualmente a 30 dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço. Parágrafo 1º. Para cada período aquisitivo, serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Artigo 49. As férias poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou necessidade comprovada de retorno inadiável ao trabalho. Cuidado, a banca pode colocar alguma forma, alguma ação que não é motivo para interromper as férias. Da concessão e da época das férias. Artigo 50. As férias serão concedidas por ato do dirigente da unidade administrativa em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito. Parágrafo único. Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 períodos, dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. Artigo 51. A concessão das férias será participada por escrito ao servidor com antecedência de no mínimo 15 dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação. Artigo 52. A época da concessão das férias, a que melhor consulte os interesses dos serviços públicos, obedecida às respectivas escalas, elaboradas dentro do possível, atendendo aos interesses do servidor. Da remuneração e do abono de férias. Artigo 53. O servidor perceberá antes do início do gozo de suas férias a remuneração que lhe for devida na data da respectiva concessão, acrescida de pelo menos 1/3. Lembrando que este 1/3 é previsto inclusive na Constituição Federal. Dos efeitos da exoneração ou demissão. Artigo 54. Concretizada a exoneração ou demissão de cargo efetivo, será devido ao servidor a remuneração correspondente ao período de férias,
cujo direito tenha adquirido. Parágrafo único. O servidor exonerado terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração igual ou superior a 15 dias. Das licenças. Artigo 55. Conceder-se-á ao servidor licença. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3. Maternidade. Inciso 4. Paternidade. Inciso 5. Para o serviço militar obrigatório. Inciso 6. Para acompanhar o cônjuge ou companheiro. Inciso 7. Para desempenho de mandato eletivo. Inciso 8. Prêmio. Então, são as modalidades de licença, né, previstas na lei. Lembrando que a maternidade e paternidade são as mais recorrentes em prova. A licença para desempenho de mandato eletivo também é previsto na Constituição Federal. Artigo 56. A licença para tratamento de saúde depende de inspeção médica pela Junta Médica Municipal e terá a duração que for indicada no respectivo laudo. Parágrafo 1º. Terminado o prazo, o servidor será submetido à nova inspeção médica, devendo o laudo concluir pela avvolta do servidor ao exercício, pela prorrogação da licença ou, se for o caso, pela aposentadoria. Parágrafo 2º. Terminado a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício. Artigo 57. A licença poderá ser terminada ou prorrogada de ofício ou a pedido. Parágrafo único. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes de fim da licença e, se indeferido, contar-se-á com licença o período compreendido entre a data do término a do conhecimento oficial do despacho. Artigo 58. As licenças concedidas dentro de 60 dias, contados do término da anterior, serão consideradas em prorrogação. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, somente serão levadas em consideração as licenças da mesma espécie com o mesmo objetivo. Artigo 59. Todas as licenças serão concedidas pelo prefeito, presidente da Câmara ou dirigente da entidade ou por delegação destes à pessoa credenciada. Artigo 60. O ocupante de cargo em comissão, não titular de cargo em carreira, terá direito às licenças referidas nos incisos 1 a 4 do artigo 55. Voltando no artigo 55, podemos ver então que o cargo comissionado tem direito apenas à licença para tratamento de saúde, motivo de doença em pessoa da família, maternidade e paternidade, não tendo direito à licença para serviço militar obrigatório, acompanhar o cônjuge ou companheiro, desempenho de mandato eletivo e prêmio. Ponto importante em prova, a banca pode perguntar, né, em qual modalidade o cargo comissionado tem direito a pegar uma licença. Fique atento. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 61. A licença para tratamento de saúde será ex officio ou a pedido do servidor ou de seu legítimo representante, quando aquele não puder fazê-lo. Parágrafo único. O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada sob pena de ser cassada a licença. Claro, se você estiver de licença tratando da sua saúde, não dá para trabalhar em outra atividade remunerada. Você vai perder esta licença. Artigo 62.
O exame para concessão de licença para tratamento de saúde será feito pela Junta Médica Municipal, salvo se fora do município. Parágrafo único. O atestado ou laudo passado por médico ou junta médica particular só produzirá efeitos depois de homologado pela Junta Médica Municipal. Artigo 63. Será punido disciplinarmente, com suspensão de 30 dias, o servidor que recusar a submeter-se a exame médico, cessando o efeito da penalidade logo que se verifique o exame. A suspensão é uma punição administrativa que veremos mais adiante nesta lei. Este prazo é muito cobrado em prova. Artigo 64. Considerado apto em exame médico, o servidor reassumirá, sob pena de se apurarem com faltas injustificadas os dias de ausência. Parágrafo único. No curso da licença, poderá o servidor requerer exame médico, caso se julgue em condições de reassumir o exercício. Artigo 65. A licença a servidor atacado de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou redução de vista, que lhe seja praticamente equivalente, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, epilepsia, nefropatia, estados avançados de Paget, onde outra moléstia que, a juízo da Junta Médica Municipal, ocasionar incapacidade total e definitiva, será concedida quando o exame médico não concluir pela concessão imediata da aposentadoria. Artigo 66. Será integral a remuneração do servidor licenciado para tratamento de saúde.